Eu quero, uma vez mais, louvar a Deus pela sua vida. Nós estamos avançando. Hoje, dia 7/5/2026, entre dois altares, já estamos na parte 13. Já fizemos 13. Olha que coisa linda, né? Que bom. Então eu quero louvar a Deus pela sua presença. Também quero louvar a Deus pelos irmãos que estão participando via internet. O nosso objetivo de colocar na plataforma do YouTube é alcançar o máximo de irmãos. Nós sabemos, por ser dia de semana, muitos irmãos nossos, até que estão por perto, por motivo de trabalho, por motivo de faculdade, escola ou disponibilidade familiar, não podem estar aqui por algum motivo, não é? Então eu quero também louvar a Deus pela vida desses irmãos que estão assistindo via YouTube. Aproveitando também solicitar aos irmãos que possam ajudar nessa plataforma, nesse canal. Como é que você pode ajudar? Eu estou aí descobrindo isso, tenho pedido, né? Tenho assistido as outras pessoas fazerem em casa, irmãos. Amanhã ou nessa madrugada ainda, se você entrar lá no canal da igreja, você vai ver essa mensagem de hoje, que vai ser ministrada hoje. Como é que você faz? Você entra e dá o teu like. O like é aquela mãozinha que fica bem na frente ali, logo abaixo do vídeo, tem uma mãozinha. Se você for lá e pá, a mãozinha fica branquinha, significa que você deu o teu ok. E aí, se você quiser e se você puder, compartilha. Então tem lá, compartilhar, e vai abrir, né, a plataforma, e você ali, você pode indicar para alguém da família, você pode indicar para um amigo, você pode botar no WhatsApp, você pode participar também, não é, do Facebook ou qualquer outra plataforma a qual você tenha seus amigos, não é, que possa ajudar. Qual é o nosso objetivo com tudo isso? É alcançar, irmãos, porque parece que o YouTube entende que quanto a gente compartilha e dá esses likes, ele vai colocando a gente avançando. Então, que você possa aí ser esse evangelista, né? Então, que Deus abençoe vocês. Nós estamos então agora iniciando aqui a parte 13, ok? A parte 13. A pergunta que eu quero fazer hoje, irmãos, é uma pergunta muito simples. Se eu colocasse aqui a disponibilidade, não é? E se você tirasse toda a timidez, né? Alguns são tímidos, têm até dificuldade de pegar o microfone, né? Ou coisa dessa natureza. Vamos supor que todo mundo aqui não é tímido, gosta de falar. E se eu abrisse aqui a oportunidade para você contar a tua história? Né? Quero que você conte a tua história. Né? Certamente que não haveria tempo hábil para que todos vocês pudessem contar a narrativa da sua história. Certamente que você iria contar muitas coisas boas, muitas coisas agradáveis, mas, segundo a minha experiência, você ia centralizar nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos onde você passou por aperto, aonde você conseguiu vencer dificuldades, não é? Na verdade, a nossa história, né, ela é pautada exatamente nisso. Nós temos nas nossas memórias, não é, as nossas lembranças de fatos, não é? A maioria deles são coisas que foram muito desconfortantes, muito desconfortantes. As outras nem tanto, não é? As outras nem tanto. Então, a pergunta é essa, não é? As nossas memórias, a nossa história, o nosso passado, ele funciona como um mapa, não é? Você pega se eu aguçar você para contar a tua história e você começar a contar, é um puxado, né? Você vai puxando e vai puxando
E muitas vezes, quando você começa a trabalhar nas suas memórias, você vai perceber que são muitas cicatrizes. São muitas cicatrizes. Ou seja, nós temos histórias que fizeram a gente sangrar, cara. Machucou muito. Não é pouco, não. Não é? Se eu pedir às mulheres para contar como foi tudo no início, não é? Se eu pedir os homens para contar como foi tudo isso, e você começar a mexer nisso, você vai perceber que você vai ter muitas cicatrizes de alguma coisa que feriu muito. Hoje, não fere tanto, mas a marca está lá, a cicatriz está lá. Vocês concordam comigo que é assim que funciona? Então é desse jeito. A nossa história, ela funciona contando as narrativas, e quando nós começamos a falar do passado, alguma coisa que aconteceu aqui atrás, nós podemos também identificar problemas que ainda estão acontecendo. Existem problemas, crises na nossa vida que foram instaladas na nossa vida, algumas voluntariamente, outras involuntariamente, não é? Por decisões erradas, por escolhas erradas, que fez a gente sofrer bastante, mas hoje não tem problema nenhum, isso já está resolvido. Mas tem casos, irmãos nossos, que ainda estão sofrendo, ou seja, essa história, ela ainda não terminou, ela ainda está em fase de sangramento, de dor, de sofrimento. É muito comum isso nos relacionamentos, nas escolhas que nós fazemos, né? É muito comum. Como igreja, nós temos que pensar muito nisso, irmão, pensar muito nisso. O que nós percebemos é que existe um aglomerado de irmãos e de irmãs que, ao contar a sua história, ao contar o seu problema, esse problema, eles nunca contam aquilo que aconteceu, que foi ruim, foi desconfortante, mas está cicatrizado. Está lá. Esse problema só conta um testemunho. Mas o que nós estamos ouvindo em nossos gabinetes são pessoas, irmãos e irmãs, que começou ontem e hoje continua. E parece que não tem fim. Essa história, numa visão, parece que não vai acabar. Então, nasce dentro de nós um estado depressivo. Porque você viver continuamente dentro de um espaço de pressão, isso gera muito desconforto. Existe um provérbio que diz assim: a esperança, repete comigo, a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Vamos repetir? A esperança demorada, ela enfraquece. O coração fica difícil de fazer isso, né? Essas histórias que cada um de nós temos, não é? Alguns com louvores, outras com arrependimento, ela registra onde nós erramos. Não é? Essa história, normalmente, ela vem identificado aonde eu errei. Não é? Eu, por exemplo, eu sei. Se eu começar a contar a minha história, eu vou dizer para você, ó, eu errei aqui, eu escolhi aqui, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter tomado essa decisão. E agora, por eu ter feito uma porção de coisa que eu não deveria ter feito, eu agora estou vivendo uma vida um meio desconfortável. Algumas já passaram, outras eu estou vivendo nelas. Eu ainda estou vivendo nelas. Então eu tenho uma interpretação sobre isso. Porque nós estamos falando de maldição. Maldição é o nosso tema lá em fevereiro. Então nós estamos evoluindo, porque não existe maldição sem causa. Repete, não existe maldição sem causa. É as nossas escolhas. São as nossas escolhas. Né? Eu estou preparando, irmãos, talvez na quinta-feira que vem eu vou mudar o tema, porque a gente está batendo muito na igreja, eu vou mudar o tema. A gente estava conversando, eu e o pastor Josival, né, batendo papo, a gente fica aqui falando as coisas de Deus, e eu vou falar sobre algo
tremendo. Eu já estou preparando esse material. É pobreza. Fala, pobreza. Fala, pobreza. Jesus diz assim, né? Os pobres sempre tereis convosco. Então vamos buscar a raiz da pobreza. Talvez quinta-feira, se Deus quiser, né? Fala assim, eu sou pobre. Fala, eu sou pobre. Financeiramente pobre, é isso, pobre. Eu não sou rico. Eu não tenho uma prosperidade. As coisas não avançam. Existem delimitações, existem gatilhos na vida da gente que não vai, não é, Neraldo? Então, que você vai até ali, né? Tem um teto que você pode avançar até ali, dali para lá você volta para a estaca zero. Você vai, daqui a pouco tu vê, tá você na estaca zero e tem que começar de novo. É algo assim legal, tá? Então, vamos ver se consegue na quinta-feira, a gente, né? Fala assim comigo, eu tinha tudo para dar certo. Não, eu tinha não, eu tenho tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Eu também acho. A coisa não vai. Meu Pai do céu, né? Então vamos olhar a luz da Bíblia, né? Não sei, vamos lá, vamos ver como é que vai fazer isso aí. Então, a história da nossa vida, essas lembranças, elas não saram a nossa dor. Elas não saram. Não sara. Quando ela bate, ela machuca. Ela ofende. Ela te gera desconforto. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja seria tratar isso. Seria conduzir as ovelhas, não é? Para um estado psicológico, emocional, né? Em que ela esteja, pelo menos, vivendo de forma confortável. Muitas vezes, irmãos, e não poucas vezes, nós confundimos, presta atenção, nós confundimos o entendimento na solução do problema. Repete comigo, eu, hoje, mexendo na minha trajetória de vida, eu consigo entender muita coisa. Entender não resolve o problema não, querido. Entender é o diagnóstico, é onde você... Não, eu sei, né? Eu fiz uma escolha errada. Então, aí tem aquele ditado, né? Se eu pudesse voltar atrás... Vamos lá. Se eu pudesse voltar atrás, diga, eu não faria isso. O que você faria é contigo, não sei o que é. Mas você certamente não escolheria, não faria essa opção. Então, isso identifica o problema, mas não sara. Não sara, não resolve, ok? Isso faz com que seja uma nostalgia. Quando nós pegamos as nossas memórias e começamos, isso é nostálgico. Não resolve. Está lá o problema, está lá o desconforto, né? No entanto, o conhecimento histórico, ele é só um diagnóstico. Certo, Fernando? Fala comigo, o conhecimento histórico da minha vida, ele é o quê? É um diagnóstico. É um diagnóstico em que você vai poder, hoje, concluir se você está bem, se você está mais ou menos, ou se você está mal. O problema, querido, da igreja, diante da avalanche, diante do aglomerado de inquietos e desassossegados na congregação, me preocupa. Me preocupa. Porque o que nós percebemos, eu estou falando da igreja num todo, é um mundo de gente inquieta. É um mundo de gente desconfortável. Ok? Então, para mim, ficar lembrando das coisas antigas que não estão devidamente resolvidas, ela faz você se machucar o tempo todo. É o tempo todo machucando. E isso, se você não souber administrar isso, e com a ajuda do Espírito Santo, você vai acabar entrando em depressão. É por isso que tem muita gente deprimida, por isso que tem muita gente até se suicidando no nosso meio, ok? E o papel da igreja é pelo menos estabilizar isso,
Às vezes a palavra ela é confrontante, ela é dura, mas é necessário que se faça isso. A cura e a libertação real, ela exige abandonar as justificativas do passado e adotar novas atitudes hoje. Não adianta de nada você ficar aqui, não, porque se eu não casaria, eu não compraria, eu não fazia isso, eu não faria aquilo. Não adianta, querido, isso já aconteceu. Foi uma decisão que você tomou, foi uma decisão que eu tomei, acabou, está lá. Isso não muda o quadro que está hoje. Esse é o problema. Então, nós temos que nos atualizar diante do tempo presente. É aqui que eu me preocupo muito com a igreja. Entender o passado, repete comigo, entender o passado explica o agora. Eu vou tentar colocar para você. Vamos lá. Entender o passado explica o agora. É mais ou menos assim. A dor que eu estou sentindo hoje, o desconforto que eu estou sentindo hoje, ele é o resultado, ele é o produto, ele é a consequência das decisões que eu tomei ontem. Aquilo que eu fiz de forma impensada, fora da direção de Deus, ontem, gerou o que eu estou sentindo hoje. Então, o desconforto de hoje, tudo isso que está gerando em mim desconforto, ele é esse resultado, ele é o produto, ele é a consequência daquilo que eu escolhi ontem. Ora, se eu descubro que o desconforto que eu tenho hoje é o resultado das decisões que eu tomei ontem, então, se eu não tomar uma decisão inteligente hoje, se eu não tomar algo que seja providencial agora, como será o meu amanhã? Responde para mim. Então, mudar é agora. Decidir é agora. Porque se eu não fizer nada, e se eu ficar acomodado, como será o meu amanhã? Fala para mim, mãe. Será igual. Será igual. O problema é que nós temos uma página em branco sendo escrito aqui. E nós temos que escrever a história do dia. Aí eu te pergunto, o dia de hoje passou, não é? Amanheceu, o dia correu, o relógio correu, você se ocupou com muitas coisas e agora entrou a noite. E a noite chama o dia seguinte. Eu te pergunto, o que você produziu? O que você alcançou no dia de hoje? O que foi que houve? O que você pode dizer que você agregou valor? Não é? É isso, é importante. Porque se você identifica que você tem uma série de situações que são desconfortantes e você não age em cima disso, tomando decisões inteligentes, o teu amanhã está comprometido como hoje. Então tu leva uma sequência. E existem pessoas que ficam a vida inteira dentro desse cárcere, porque não age. Então, entender o passado explica o problema. Repita comigo, entender o passado explica o problema. Explica, só explica agora. Mudar o comportamento hoje resolve o problema. Então eu vou fechar a frase. Entender o passado explica o problema. Mudar o comportamento hoje resolve o problema. Eu vou repetir para você entender. Vamos lá, todo mundo, que é para você memorizar. Vamos lá. Entender o passado explica o problema. Mudar o comportamento hoje resolve o problema. Há uma diferença muito grande.
Se você identifica maldições, se você identifica problemas na área da tua vida, se você não age, pode ser que você escute tarde demais. Tarde demais, né? Fernando hoje, ele prometeu e cumpriu. Ele botou aqui na minha mão um tal de exame, né? Tá aqui, Caixa, bota aí na bolsa aí, dá pra Caixa ali. Eu vou ter que fazer esses exames todo. Aí é porque eu já tenho uns 200 anos que eu não faço exame. Agora ele me botou para fazer, dá pra Caixa lá. Vou fazer uns 200 exames de sangue, ele botou ali, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou obedecer, vou fazer. A minha preocupação é o resultado do que vai estar ali, não é? E se vier um resultado ruim, a negligência foi de quem? Foi do médico? Não, a negligência foi minha, que eu fui empurrando, não é? Deixando acontecer. Então vocês orem por mim, porque primeiro, eu já não gosto de tomar injeção, vou ter que ir lá e tirar esse negócio. Agora vai fazer o tal do exame. Vou tirar 2 dedinhos de sangue só, viu, Aline? Pode tirar lá? Pode tirar lá? Posso lá tirar lá? Pode tirar? Ah, pode fazer lá pro teu laboratório? Pode? Então tá bom. Então eu vou fazer lá. Vou lá. Então eu vou lá fazer esse trem lá. Vou lá, tá? Eu vou fazer. Tô preocupado com isso. Quem é que vai me espetar? Quem é? Quem é? É você, Aline? Não? Ah, tem gente lá para isso? Já estou orando por ela já. Tá bom. Jeremias capítulo 7, irmão. Jeremias capítulo 7. Jesus do céu. Cássio, não fica olhando isso não, Cássio. É muita coisa. E Fernando me ama. Jeremias 7. Querido, aqui no livro de Jeremias 7, é só para você registrar. O povo achava que o brilho do templo os protegia de tudo. Esse capítulo é para você registrar, para você ler em casa, tá bom? Jeremias capítulo 7. Aqui você tem que ir para casa estudar isso aí, tá ok? Ou seja, a igreja é assim. Ela tem o templo, né? Ela tem o templo, o templo é adornado, e hoje tudo se resolve dentro desse templo. Tudo se resolve aqui dentro. Mas essa é a realidade? De fato, não. Porque o que nós estamos vendo é um número imenso de pessoas entrando no templo, só entrando no templo, mas os problemas não são resolvidos. Isso aumenta a quantidade de pessoas doentes. Nesse texto de Jeremias 7, Deus então ele avisa da seguinte forma: de nada adianta um prédio sagrado se o órfão e a viúva continuam sendo maltratados em meio das ruas. Não adianta a igreja estar estática. Não adianta. A igreja, ela é um hospital. Eu sempre gostei de dizer que a igreja, ela é um hospital para cuidar das pessoas doentes, para cuidar das pessoas enfermas. Agora, você não pode imaginar que toda a carga de trabalho esteja na mão do pastor. O pastor não trabalha sozinho. O pastor, ele trabalha numa equipe. E nós somos essa equipe. Diga, eu faço parte dessa equipe. Então, tira da tua cabecinha de que você está aqui doente. Você pode até estar, mas você tem que trabalhar na obra. Não pode ficar parado. De nada serve, querido, o peso da história e o brilho do mármore que se quem habita nesse espaço igreja, ele não reflete a saúde daquilo que ele prega. De nada adianta. De nada adianta você chegar aqui e fazer todo o seu adorno, se na verdade você não vive aquilo que você mesmo prega. O teu testemunho é um confronto direto entre a estética da religião e a ética de cada indivíduo. É o que o nosso problema vai mexer diretamente nisso. Aí eu te convido para ir a Esdras. Você sabe onde está o livro de Esdras, irmão? Hein? Então abre aí no livro de Esdras, capítulo 3. Esdras 3 diz assim, que eles estavam presos à glória do passado.
e não conseguiam celebrar a restauração de Deus, porque estavam fazendo daquilo que estavam fazendo naquele momento. Então, essa história em Esdras capítulo 3, verso 10, Esdras 3, 10, eu queria que você acompanhasse o texto, diz assim: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Verso 11: e cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Presta atenção: e todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Agora, você pode ler em voz bem alta, toda a igreja, que é para pessoal do YouTube, lê para mim o verso 12, leia. Porém, muitos sacerdotes e levitas, chefes Ficou feio, né, irmão? Só tem 3 lendo, né? Eu pensei que você ia ler. Como a gente é preguiçoso, né? Quando a gente é animado. Vamos tentar de novo o verso 12. É para você que não leu. É para você que não leu, tu lê. Vamos lá. Todo mundo, vai. 1, 2, 3, leia o 12, leia. Porém, muitos sacerdotes e levitas, chefes de Israel, já e na primeira casa, choraram almozes, quando as suas vistas foram lançadas aos fundamentos desta casa. Mas muitos deputados... Para, irmão, para. Eu não consigo. Tá diferente? Não, mas muita gente não leu. Mesmo com versão diferente, não leu. Não, as pessoas... Começou a ler, vai calando, e você para. Ok? Então deixa eu ler. Acabou, tá bom. Tentamos, né? Ao vivo isso aqui acontece. Vamos lá. Verso 12. Porém, muitos sacerdotes... É muito ou pouco? É muito ou pouco? Não só sacerdotes, levitas também. Então você tem muitos sacerdotes e muitos levitas, chefe dos pais, já velhos. Presta atenção nesse texto. Já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes de alegria das vozes e o choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. Sabe o que é isso aqui? Os velhos não estavam contentes. Os velhos estavam tristes, porque foi feita uma reconstrução do templo. Estava falando no segundo templo e não no primeiro. E eles estavam atrelados ao primeiro. Eles não se renovaram. Quando os jovens, os levitas, quando muita gente edificou o segundo templo, e que eles começaram a adornar o templo e fazer o culto com harpa, com saltério e cantando com alegria, os velhos, eles choraram. Eles não estavam em harmonia. Esse é o problema da renovação da igreja, do templo. Nós estamos atrelados a um sistema completamente presos, completamente engessados e não atualizados para a necessidade de hoje. O que nós
ministramos e o que nós contamos entre um e outro é tudo nostalgia, é tudo história, são cicatrizes, são lembranças, e esses problemas antigos não resolvem os novos, não resolve. Diga, a dor que eu estou sentindo é hoje, eu preciso de um remédio atual. E aqui eu identifiquei exatamente isso, que os velhos, eles choravam. Olha o texto, querido, olha o texto. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, primeira, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram. Em vez de se alegrar, em vez de jubilar, eles estavam chorando. Esse é o problema da igreja que não se renova. Esse é o problema da igreja que não se atualiza. Esse problema é grave, é mais grave do que você pensa, porque o que nós estamos passando hoje como igreja, isso não nasceu agora não, senhores. Isso nasceu muito antes. Eu vou mostrar a você em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, Jesus criticou quem enfeitava túmulos de profetas antigos. Esse capítulo de Mateus 23, o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele vai criticar quem estava enfeitando os túmulos dos profetas antigos, mas perseguia as pessoas vivas que estavam bem à sua frente. Mateus capítulo 23, verso de número 1, e aqui eu vou ser bem calmo para falar sobre esse texto, porque me parece, querido, que Jesus escreveu esse texto para hoje. Jesus escreveu esse texto aqui para Inca. Olha o que está escrito no verso 1. Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, ao serem chamados pelos homens: Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque é um só, e é o vosso mestre, a saber, o Cristo. De todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, ao qual estás no céu. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Ai, olha só o verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Eu fico imaginando, querido, alguém aqui no púlpito: seu hipócrita, eu vou me dar carteira, Jorge, lá, seu fariseu. Pastor, o senhor está me ofendendo, me dá minha carteira de membro que eu vou embora. Mas quando eu olho para a Bíblia, esse ai
de vós aqui é uma advertência, não é uma coisa boa não, querido. Esse ai de vós aqui é algo muito sério. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Pai amado, Pai amado, essa era a realidade daquela época. E o que mudou para a gente hoje? Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro, pelo templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pereceis junto aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha o verso 29. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. É aqui que Jesus está falando do templo. É aqui, quando os velhos, os hipócritas, eles edificam, eles adornam as coisas antigas e não atualizam as novas. Nós estamos vivendo de um passado, irmão. A realidade da igreja é outra, completamente diferente. A nossa realidade é bem diferente. O verso 30 continua dizendo: e dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais. Olha só, se nós existíssemos no tempo dos nossos pais,
nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis, e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis na cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matardes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas e apedrejais os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor. Parece, querido, é um texto longo, mas parece que essa é a nossa realidade. O que nós estamos percebendo é que a carência, a falta, a ausência, o domínio próprio, o fruto do Espírito, que deveria ser dominante, aquilo que está escrito nas Escrituras: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Aonde está? Aonde está a empatia? Aonde existe a koinonia? Aonde está um e um ou outro ajudou, esforça que eu te ajudo? O que nós percebemos, irmãos, é um individualismo como nunca se viu antes. Eu tenho dito aqui, né? É o primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu, é para mim, não é? Aí você pergunta assim, carinhosamente, né, ao teu irmão: meu irmão, o que você veio fazer aqui hoje? Se ele for muito sincero, ele vai dizer: eu vim buscar uma bênção. Eu vim buscar uma resposta para minha família, para minha vida. Eu vim porque eu estou precisando de uma cura. Eu vim porque eu estou precisando que uma porta se abra. Eu vim aqui pelo meu filho. Eu vim aqui pela minha filha. Eu vim aqui pelo meu casamento. Você vai perceber que a igreja, ela fecha no indivíduo. Aquela história de Atos da igreja primitiva, aonde que está? Diz para mim, quem está preocupado com quem? Quem passa a noite acordado, preocupado com o outro? Quem visita os hospitais? Quem visita os órfãos? Quem cuida da viúva? Fala para mim. A pergunta é: você já perdeu uma noite de sono por causa de uma viúva que talvez você nem conheça? Você já ficou perturbado da cabeça, difícil compreensão, que você tenha que visitar alguém no hospital? Gente que você nem sabe quem é, mas que está lá sofrendo, precisando de uma palavra, precisando. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Em poucas palavras, esse texto extenso que eu li, em poucas palavras, Jesus deixou bem claro nesse texto que honrar o passado é inútil. Honrar o passado, repita comigo: honrar o passado é inútil.
se você não tem amor pelo próximo no tempo presente. Não adianta de nada você contar a tua história, não adianta de nada você falar, se você não vive o presente. O presente, diga, o presente é emergencial. Passado é passado. Passado é história. Então o que nós precisamos é de uma igreja atualizada. Alguma coisa muito emergencial. Eu vou tentar explicar aqui, à luz das Escrituras, o que eu acabei de falar para vocês. Vamos comparar aqui o templo de Salomão. O templo que Salomão construiu e a mensagem que Jeremias fez. Há uma distância entre Salomão e Jeremias. Vamos tentar fazer uma comparação entre esses dois. O templo de Salomão era uma instituição máxima da presença de Deus. Você concorda? Era o templo. O Senhor diz, esse lugar será chamado casa de oração. Aqui estão meus olhos, aqui está minha mão, aqui estão meus ouvidos, a oração que se faz nesse lugar. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, eu estarei ali. Não é isso? Não é isso que nós conhecemos? O templo de Salomão, casa de Deus. Então, esse templo. No entanto, o povo passou a acreditar que a existência física da história do edifício os protegia de qualquer consequência moral. É mais ou menos isso. O povo daquela época, ele foi perdendo temor. Então, eles entravam no templo como se o templo fosse mágico. Como se a estrutura do templo, a beleza do templo, o adorno do templo, os santificava, sem que haja mudança de posição. É isso. Nós estamos muito próximos disso. Viemos na igreja, entramos no templo, isso é o mínimo de reverência. Parece que isso aqui é um shopping, um mercado. É uma gritaria, uma falatória, uma confusão danada. Não se tem reverência. Vocês já perceberam que domingo eu estou... Quem está vindo domingo já percebeu que domingo eu estou levando isso aqui, estou centrando? Senta aqui, querido, senta aí, faz a tua oração, conversa com Deus, faz o seu momento com Deus. Então o povo naquela época ele fazia isso. Eles estavam achando que a estrutura daquele templo os protegia de todo o mal. Agora olha em Jeremias capítulo 7, abre aí, Jeremias capítulo 7, verso 4. Jeremias 7, 4. O profeta confronta a multidão que repetia. Agora Jeremias se levanta contra essa multidão, ok? A multidão que entrava no templo e ali ficavam ali achando que o templo, a igreja, ela ia resolver tudo, né? Onde é que você foi? Eu fui na igreja. E aí? Bacana, o pastor fez um banheiro novo, botou flores, botou ar-condicionado, e a igreja está bonita. É uma bênção a igreja. Fala, qual foi a mensagem? O que você ouviu? O que você se alimentou? Não, os meus olhos se alimentaram pelo que eu vi no templo. Mas e o coração se alimentou de quê? Nada. Aí a igreja, não se precisa alimentar teu coração, não precisa alimentar, não. Basta você botar o teu nome aqui na campanha A, campanha B, campanha C, que nós vamos orar por você. Você entra vazio e sai vazio. Olha o que Jeremias fala no capítulo 7, no verso 4 ao 11. Templo do Senhor é este. Olha só. Olha o que Jeremias está falando. Olha o que ele fala. Eles se apegavam à relevância histórica do lugar para ignorar a opressão ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Jeremias deixa claro que o poder da instituição não curava a corrupção do coração. Se não houvesse mudança real no tempo presente, esse monumento histórico chamado igreja se tornaria apenas
um covil de salteadores. Covil de salteadores. Parece que... Deixa eu ficar quieto, eu não vou falar não. Quando eu falo nisso, eu olho para o púlpito. Queridos, honrar a história de uma igreja é inútil se os valores desta mesma igreja, a história, não está sendo aplicadas para curar e para guiar pessoas no dia de hoje. Aquilo que você levanta como igreja, o testemunho de vida que você dá como igreja, o tempo que você tem dentro da congregação, a tua fala, o teu testemunho, ou seja, ela é inútil se os valores dessa tua história, desse passado que você tem, se esse valor ele não for aplicado para curar as pessoas que estão feridas hoje. O Deus que fez ontem é o mesmo Deus que faz hoje. O que nós estamos vendo é que não há nada hoje. Hoje nós só estamos crescendo nos problemas, na separação. Os milagres estão distantes de nós. A igreja de ontem, o cego entrava cego e ele via. O paralítico entrava paralítico e ele andava. O mudo entrava mudo e falava. O surdo entrava surdo e ouvia. Era natural que essas coisas aconteciam. Era natural você testemunhar essas coisas. Hoje, querido, se entrar alguém aqui paralítico, e se ele pular da cadeira e começar a andar no nosso meio, a gente vai ficar, contando isso pro resto da vida, porque nós perdemos esse costume, nós perdemos esse testemunho, não se vê mais isso. A culpa não está em Cristo, a culpa está exatamente nessa atualização da palavra, porque a palavra não muda, a promessa de Deus não muda, quem mudamos fomos nós. E vai ficando cada vez mais difícil. A tradição, querido, se torna um adorno para ocultar uma morte interna. Estamos morrendo, estamos morrendo, esfriando. Você pode argumentar que as Escrituras tratam Deus como eu sou. Diga, o meu Deus é o meu Deus do eu sou. Diga, eu sirvo o Deus do eu sou. Sabe o que eu sou? Eu sou significa presente. Diga, eu sou significa tempo presente. Diga, o meu Deus é o eu sou. Sabe o que é eu sou? Tempo presente. Mas esse eu sou, ele falou lá atrás. Ele foi presente lá atrás no eu sou. Aí eu te pergunto, não é como eu fui. Esse é o nosso problema, quando uma instituição se foca apenas na sua relevância histórica. Não adianta você contar com alegria que o Mar Vermelho, que o Mar Morto, abriu. Não adianta você dizer que Moisés tocou na pedra e a água saiu, que desceu maná do céu. Não adianta você contar as histórias da Bíblia. De nada adianta você contar que Davi, com a funda, matou o gigante Golias. De nada adianta você contar a multiplicação dos pães que alimentou uma multidão. De nada adianta você chegar aqui e contar para mim
que a mulher do fluxo de sangue foi curada, ou coisa desse gênero, ou que o demônio de Gadara se tornou um evangelista daquele lugar, de nada adianta. Essas coisas nós sabemos muito bem que o Deus que eu sou fez essas coisas com ele. Eu quero saber o que Deus está fazendo hoje. É aqui, eu preciso saber o que Deus está fazendo hoje. Eu estou vivendo hoje. A igreja, ela está vivendo de uma história. O tempo todo história. É por isso, querido, que na escola bíblica dominical, a gente mudou o tema. Nós estamos trazendo uma escola bíblica dominical para hoje. Para ver se mexe com a cabeça da gente, né? Então eu penso assim, nós não podemos servir um Deus que eu fui. Diga, o meu Deus não é eu fui. O meu Deus é eu sou. A igreja conta o Deus que foi. Não é o Deus que é hoje. Né? Tudo que nós falamos é história. Tudo que nós falamos são lembranças. Tudo o que nós contamos e que nós nos alegramos está no passado. Eu quero me alegrar com aquilo que Deus está fazendo na tua vida hoje. Ei, eu quero um testemunho fresquinho daquilo que Deus acabou de fazer na tua vida hoje. Diga, é hoje. Se nós atualizamos isso, ou vamos continuar em ciclo. Ela se torna um monumento. E monumentos são estáticos, não abraçam e nem curam. Monumentos, história não abraça, história não cura. Ela corre o risco de praticar uma idolatria da tradição, onde o rito é mais importante que o indivíduo ferido. É isso, eu vou repetir. Ou seja, a igreja está nesse passo aqui. Ela corre o risco de praticar uma idolatria de tradição. Pode mudar a denominação, pode mudar, né? Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, onde tu for, tu pode ir para a igreja que for, é sempre a mesma coisa. O milagre, o Deus que eu sou, que está faltando aqui, é o mesmo Deus que eu sou, que está faltando em qualquer lugar. O que nós queremos ver é poder de Deus. Fala, o que eu quero ver, o que eu preciso é poder de Deus. Sabe o que é poder de Deus? É milagre. E esse milagre está disponível. O problema é que não há transformação e não há discurso que interage com a gente sobre isso. A igreja, ela ignora que a cura, ou seja, segundo aquilo em Salmo 147:3, diga comigo, vamos lá, Salmo 147:3, diz assim, o Senhor sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Lê lá em Salmo 147:3. Esse é o Deus do eu sou. O nosso Deus, Ele continua, Ele é poderoso para sarar os quebrantados de coração e ligar-lhes as feridas. Quando fala de coração quebrantado e quando fala de feridas, está mexendo com a nossa estrutura. São muitos os feridos dentro da casa do Senhor, são muitos os quebrantados na casa do Senhor, são muitos os angustiados na casa do Senhor, são muitos os problemáticos, deprimidos, angustiados, de todos os níveis na casa do Senhor. Você quer saber? É só chamar à frente, é só abrir uma campanha e botar um famoso aqui dentro. Essa igreja vai lotar, vai ficar lotada, porque as pessoas estão em busca de cura, estão em busca de resposta para as suas vidas, e a igreja não está apta e pronta para resolver esses problemas. É uma ação contínua e relacional
não um subproduto automático de um CNPJ da igreja ou de uma linhagem histórica. Não é isso. É muito mais do que isso. O mundo contemporâneo, imerso em um caos de ansiedade, de polarização, de crises de identidade, ele não busca um museu de glórias passadas, mas um hospital de campo que opera no agora. Então, a igreja, ela é um hospital de campo. Fala, a igreja, hospital de campo. O que é hospital de campo? Hospital de campo é aquilo que está lá, cheio, salvando vidas, muitas vezes amputando um braço, uma perna, não isso de forma literal, mas psicológica sim, salvando o máximo de pessoas. Para ser a resposta atual, a igreja precisa abandonar a nostalgia. Ela precisa traduzir os seus valores eternos numa linguagem das dores modernas, dores atuais. Tem que abandonar o antigo e vir para o novo. Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5, verso 14. Mateus 5, 14. Triste isso aqui, irmão. Triste. Mateus 5, 14. Muito triste. Vós sois a luz do mundo, diz o Senhor. Diga comigo. Fala alto. Eu sou a luz do mundo. Seja simples, seja humilde. Mostra-me a tua luz, querido. Dê testemunho da tua luz. Mostra o quanto você clareia. Mostra. Hoje, nós tivemos um confronto espiritual aqui de nível, né, Josué? De um nível elevadíssimo. De nível muito elevado. Quem estava aqui pôde presenciar o que significa poder das trevas. É que Deus não permite que todos possam ver isso. Mas eu glorifiquei a Deus pelo tamanho da potestade que se apresentou para nós hoje aqui. Algo surpreendente, grande, muito grande, ameaçador, aterrorizante. Eu disse, Jesus, tu é maravilhoso. Que coisa linda esse demônio, essa potestade se apresentar aqui, que coisa maravilhosa. Eu amei, eu fico feliz da vida pelo tamanho da oposição de um príncipe das trevas se opondo a uma pessoa, aprisionando, encarcerando gerações e gerações e gerações. Josival, você tem voz alta. Esse aprisionamento estava em que século? Sim, mas você não lembra o século, não? Século 12. Século 13. Precisamente século 17. Prendendo linhagens e linhagens e linhagens, matando milhares e milhares, destruindo famílias inteiras, tudo dentro das linhagens da família. E agora nós estamos diante de um chefe que domina tudo isso. Você tem ideia de como a igreja, ela precisa ver, ela precisa testemunhar libertações dessa natureza? Não se vê mais. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça, olha meu Pai do céu, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ei, conta aqui para mim, mostra-me as suas boas obras. Fale, conta a tua história, conta para mim a tua história, mostra-me, para que eu possa crer, para que eu possa glorificar a Deus pelo grande testemunho da tua vida. Mostra-me. Isso exige que a igreja atual ela saia do isolamento dogmático para a prática da compaixão ativa. Ser a resposta para o caos significa oferecer estabilidade emocional em tempos de incerteza e promover a reconciliação onde impera o ódio, aonde impera o desequilíbrio, aonde a ira domina, aonde a obra da carne opera. E isso tem a ver com cada um de nós. Somos uma árvore. Cada um de nós é uma árvore enxertada. Mostra-me os teus frutos, irmão. Mostra-me o teu fruto. Fala para mim sobre os seus frutos. Meu Deus! Pelo amor de Deus, abra os olhos, tenha consciência. Somos chamados pelo reino de Deus como luz desse mundo, luz entre os homens, testificando da presença de Deus em nossas vidas. Então, por quê? Explica por quê tanta inquietude? Por que tanto desassossego? E por que tanto desequilíbrio nas emoções? Eu vou repetir o que a igreja precisa. E quando eu falo de igreja, estamos falando de cada um de nós. Nós somos essa igreja. Nós precisamos ser a resposta para o caos. Significa oferecer estabilidade emocional. A igreja, ela tem que transmitir estabilidade emocional e não pânico, terror e medo. Não. Precisa fazer isso num tempo de incerteza. A igreja, ela precisa promover a reconciliação que está imperando no território do ódio. Ódio, ódio. O testemunho prático é a evidência irrefutável de uma fé que sobreviveu à teoria e ela se encarnou em nossa realidade. Sobreviveu, ela quebrou, ela conseguiu. No cenário atual, onde as palavras são abundantes e muitas vezes vazias, a conduta íntegra é a ação coerente funcionando como um selo de legitimidade. Ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu estou dizendo, não é nada disso. Eu só estou falando. Na verdade, diga comigo assim, no domingo eu sou crente de verdade. Na segunda, eu sou outra pessoa. Na terça, eu volto a ser crente no outro domingo. Passou, está tudo lá. O mundo, queridos, observa
se a estrutura eclesiástica, a igreja, ela é capaz, o mundo observa se a igreja é capaz de acolher a marginalização e oferecer sentido real a essa existência. O que nós estamos vendo é um mundo completamente marginalizado, onde todos os valores, Jorge, estão completamente distorcidos. O interessante de tudo é que isso está entrando dentro da nossa casa com muita facilidade. Não há resistência, não há um discurso que confronte essa realidade. Essa marginalização, ela está ascendendo rapidamente. Eu usei um termo na semana passada, diga comigo, o mundo das trevas se renova a cada manhã. Está com medo? Vamos lá. É a nossa realidade. Fala comigo, o mundo das trevas se renova a cada manhã. E a igreja, estática. O mundo, olha aí, olha as nossas escolas, olha as creches, olha, é só olhar. Se a igreja, ela se limitar a recordar do seu papel na sua formação, na sua civilização, ela se torna um rodapé da história. Falar igreja se torna um rodapé. Rodapé. É só não passa do rodapé, fica ali. Tem um papel, é rodapé. No entanto, ao manifestar-se como um agente de paz e de justiça social no cotidiano, ela prova que sua mensagem não é apenas um eco do passado, mas ela é a solução viva e pulsante para as desordens do século XXI. O século XXI, diga, eu não estou no passado, eu estou vivendo o presente. Diga, eu preciso de uma igreja atualizada para o meu tempo. Não basta ter sido luz, querido. Não basta ter sido luz ontem. O caos de hoje exige iluminação agora, nesse exato momento. Repete comigo. Nada vale se eu fui luz ontem. O problema é emergencial. Nós precisamos ser luz hoje. Hoje, é agora. Então, se você foi luz ontem e você quer contar a tua história, se você quer contar teu testemunho, glória a Deus, aleluia. Eu quero saber o que você pode fazer hoje. Hoje, é agora, é aqui agora. A luz que brilhou no passado, cumpre apenas o papel de uma memória. Repete comigo, a luz que brilhou no passado cumpre apenas o papel de memória. Fala assim, eu me lembro. Aí você começa a contar. O quê? Em 1958, eu conheci a irmã Filhinha. Meu pai do céu, eu vou te contar como é que Deus usava a irmã Filhinha. Teve uma vez que o irmão João, isso foi em 1970. Olha, você não tem ideia de como Deus usava o irmão Fernando, o pastor Ciclano. A gente vive disso. O tempo todo vivendo isso. Difícil, né? O mundo, querido, o mundo atual, ele não se sustenta com o que já foi realizado.
Repete: o mundo atual não se sustenta com o que foi realizado. Ou seja, repete comigo: o caos, ele é dinâmico e se renova a cada amanhecer. Foi o que eu falei ainda agora. Repete comigo: o caos, ele é dinâmico, ele se renova a cada amanhecer. O mundo não está nem aí para a tua história. O mundo não está nem aí para o teu testemunho. Não está. Você pode contar o que tu quiser, aquilo que Deus fez. O que o mundo precisa é saber aquilo que Deus acabou de fazer agora, fresquinho na tua vida. Fresquinho. Fala assim: poder de Deus. É o que a igreja não tem. Poder de Deus. Não podemos descansar no conforto das vitórias antigas. Não podemos descansar no conforto das histórias antigas, nem acreditar que a clareza de ontem basta para o dia de hoje. Não adianta. Não adianta você descansar nesse conforto e muito menos você ter a lucidez do que aconteceu ontem, quando a realidade da tua vida é hoje, é outra. É outra. A dor é presente. O caos é presente. A necessidade é emergencial. A igreja, ela precisa ser, sim, um hospital de campo, com pessoas prontas, habilitadas, experientes, com discursos que corrija, que norteiam as suas ovelhas. Esse comodismo é um sepulcro de utilidade. Quando uma estrutura ela se detém na contemplação de seus feitos passados, ela ignora que a validade de uma resposta está ligado à persistência do problema. Não adianta. Você pode contar o que tu quiser. Você pode contar que Deus fez o que tu quiser. Olha lá, Deus fez. A coisa é tão emergencial que se você contar o testemunho do mês passado, já está passado. Fala: o meu testemunho do mês passado já virou passado. Tão grande é a emergência das necessidades. E nós não temos nem testemunho do mês passado, nem mais do ano passado. Tem nada. Para buscar um testemunho, a gente tem que buscar lá 5 anos atrás. Para cá é só caos. A clareza de ontem foi o combustível necessário para as batalhas de ontem. Vou repetir: a clareza, a luz de ontem foi o combustível necessário para as batalhas vencidas ontem. Mas o agora, o tempo presente, apresenta demandas inéditas que exigem uma renovação constante da mente e de toda uma estratégia. Descansar no conforto das vitórias antigas é o primeiro passe para a irrelevância, pois a vida é dinâmica e o caos não interrompe a sua marcha para esperar por aqueles que pararam no tempo. Meu Pai, eu vou ler: descansar no conforto das vitórias antigas é o primeiro passo para a irrelevância, pois, olha aqui, a vida é dinâmica e o caos não interrompe a sua marcha para esperar por aqueles que pararam no tempo. No tempo. Cada novo conflito exige uma postura inédita e vigilante. Repita comigo: cada novo conflito exige uma postura inédita. É inédita, é algo novo.
O presente não aceita reflexos pálidos de tempos idos. Ele clama por uma presença viva, pulsante e transformadora. É necessário renovar a chama para não sermos engolidos pelo breu. Essa é a nossa realidade. A estagnação espiritual e intelectual é um prelúdio da obscuridade. Eu vou repetir. Essa estagnação espiritual e também intelectual, ela é o prelúdio de um dia muito ruim. De um dia muito ruim. A chama que outrora iluminou o caminho precisa de novo combustível, pois o breu do mundo moderno, composto pela vaidade, composto pelo egoísmo, pela desorientação, é persistente e ele avança sobre qualquer vazio de propósito. Renovar a chama não é apenas um ato de conservação, mas uma necessidade de sobrevivência e de utilidade. Sem o fogo renovado da convicção e da presença viva, tornamos-nos apenas monumentos frios de uma fé que não aquece nem ilumina as trevas ao nosso redor. Nada. Sem efeito nenhum. Nenhum. A urgência da vida não espera pela nossa prontidão. Ela nos convoca a ser o farol no meio de uma tempestade atual. A urgência da vida, da minha, da sua, da nossa vida, de você que está na internet, a urgência, a coisa é tão grave que ela não espera pela nossa prontidão. Ela nos convoca a ser um farol no meio de uma tempestade que já está acontecendo. Jesus Cristo, ele identifica a relevância da sua igreja pela resposta direta às necessidades humanas básicas em crises sociais, o caos. Mateus capítulo 25, verso 35, Mateus 25, 35, diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. O mundo, queridos, está sem esperança. A igreja, ela é relevante quando consegue articular e demonstrar essa esperança de uma forma conveniente. Conveniente. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Vou ler de novo. 1 Coríntios 4, 20. Eu já vinha predito isso aqui alguns minutos atrás, falando do poder de Deus. A realidade nossa está exatamente aqui. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder de Deus. O mundo, ele precisa ver o poder de Deus. E só assim haverá transformação. O mundo não se convence com narrativas do passado, mas com a manifestação real do reino de Deus, transformando vidas hoje. Pegou isso aí? O papel da igreja é ir lá fora,
Ô, alô, você me ouve aqui? Alô, você está me ouvindo? O papel da igreja é sair daqui, ir lá fora e transformar vidas. Repete comigo, o papel da igreja é sair do templo, ir lá fora e transformar vidas. Eu te pergunto, como? Explica para mim como, se nós aqui dentro não somos, nem a gente está sendo transformado. Como é que você vai? É um cego conduzindo outro cego, é isso? É um doido cuidando de outro doido? É um doente da cabeça tentando curar a cabeça do outro doente? Nós não estamos sarados. Nós somos os mais carentes, os mais necessitados. Me dá, e corre. É isso, irmão? É isso? Não é isso que você vê? Ao longo dos anos da nossa vida, foi isso que nós aprendemos nos nossos tempos. Essa carência, essa coisa. O mundo moderno, querido, ele é pragmático, ele é imediatista. Uma igreja que vive de glórias passadas, grandes avivamentos de séculos atrás, ou de construções históricas, funciona somente como um museu. É um museu. A catedral é um museu. E a gente entra lá para ver história. O museu, ele preserva a memória. Fala comigo, museu. Falou museu, chamado igreja. É duro isso. Está na internet mesmo? Tá bom, vamos lá. O museu, chamado igreja, Jesus, ele preserva memória. Pode entrar em qualquer lugar que tu for. Pode entrar aonde tu for. O que tu vai ouvir é memória. É difícil, né? É confrontante isso. Eu sei que isso não atrai pessoas para mim. Não estou preocupado, não. Mas vocês que estão me ouvindo, pensem. Pensem, repete comigo. O museu, chamado igreja, preserva a memória. Mas não cura a ferida de quem está sangrando hoje. Não cura. Eles entram, para com essa música, Jesus do céu, já botou para acabar? Eles entram aqui, machucados, sangrando, feridos, encontram aqui pessoas machucadas, feridas e sangrando. Alguns até se escandalizam. Pô, eu entro lá está pior do que aqui fora? Então vamos parar com a hipocrisia, como foi lido o texto, hipócritas. Hipócritas. Não é isso? O reino de Deus se manifesta quando o viciado é liberto. Quando o viciado, ele sobe o púlpito e dá o testemunho e que verdadeiramente ele foi liberto. É isso que o mundo precisa ouvir. Quando a família que está em crise encontra a restauração do seu lar hoje, e quando a justiça social é promovida hoje. A transformação visível é o único argumento contra o ceticismo. Eu vou aqui tentar explicar melhor o que eu acabei de falar. Prestem bastante atenção. O ceticismo moderno não é uma resistência intelectual a dogmas, mas uma resposta à falta de evidências práticas. É um mundo saturado, meu pai, é um mundo saturado de discursos vazios e de promessas institucionais que não se cumprem. O único idioma que o caos compreende é a restauração visível. Diga, eu preciso ver. Não, foi fraco.
Fala assim, eu quero ver. Tá, eu tenho necessidade de ver. O mundo quer ver. O mundo quer ver que a igreja é a luz do mundo. O mundo precisa testemunhar que a igreja continua sendo o sal da terra. E nós somos essa igreja. Estamos estagnados. Estamos engessados fazendo os nossos ritos. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Esse é o templo do Senhor. Onde é que você vai? No templo do Senhor. E lá no templo do Senhor, no templo do Senhor, mais nada, absolutamente nada. Teorias sobre o amor não alimenta quem tem fome, nem descritivos sobre paz curam uma mente ansiosa. Somente a manifestação tangível do reino de Deus tem o poder de romper essas barreiras. Quando um homem abandona o vício que o escravizava para se tornar um porto seguro aos seus, o reino deixa de ser uma promessa futura para se tornar um solo firme. A paz que agora habita nesse homem redesenha o mapa da sua família. Quando uma família à beira do abismo encontra a reconciliação, o reino deixa de ser um conceito teológico para se tornar uma realidade geográfica presente naquele lar. Quando um profissional escolhe a ética em vez do ganho ilícito e prefere a retidão ao caminho fácil, o reino deixa de ser um discurso sobre a moralidade para se tornar uma realidade geográfica dentro das instituições. Naquele escritório ou naquele balcão, estabelece-se um território onde a luz da verdade dissipa as sombras da desonestidade. Quando alguém decide submeter-se, seus afetos, a sua identidade ao senhorio de Cristo, buscando a santidade acima das inclinações naturais, o reino deixa de ser uma doutrina abstrata para se tornar uma geografia de renúncia e de entrega. Naquele corpo e naquela história, o governo de Deus, ele se manifesta como uma nova ordem que desafia os padrões do tempo presente. Quando a justiça vence a conveniência e o caráter se torna o alicerce de todas as relações, o reino deixa de ser uma utopia distante para se tornar presença concreta na vida pública. Ali onde a corrupção não encontra solo para florescer território, é demarcado pela fidelidade aos princípios eternos. Quando a igreja falha, ela deixa de ser uma embaixada do reino para se tornar apenas mais uma estrutura do caos. Que Deus nos abençoe. Como sempre, eu escrevo muitas coisas. Para hoje, eu coloquei 163 páginas. 163. Nós discutimos 57. 57. Imagina quanto material. Eu acho que a gente tem que fazer um livro, né? Vamos pegar isso tudo, juntar tudo. Está tudo guardadinho. A gente vai fazer um livro sobre isso, né? Então, irmãos, que Deus abençoe vocês.